Isso, há né? pouco também, Também. sempre acontece isso, né? Sim. Na verdade, sim. é aquela coisa como eu sempre falei, né? A Paulinha era uma mulher, né? Ela tinha, na época que eu me envolvi com a Paulinha de namorar com ela, ela tinha 38 anos. Sim. Então ela não era uma bebezinha, uma criancinha, ela poderia ter o homem que ela quisesse, né? Isso. Certo? Então assim, ela não era uma menina, uma criança que eu peguei ela a pulso no braço, entendeu? Que Ela você- me que quis, você entendeu? Do iludiu, mesmo né? jeito que eu quiser ela, entendeu? Nem eu iludi ela, nem ela me iludiu. A gente teve um amor sincero entre eu e ela, de ambas as partes, e um respeito muito grande entre a gente. Então ela viu a verdade em mim, como eu vi verdade nela também, e como eu cheguei pra ela e falei, ó, se for pra gente ficar só pra eu dizer fiquei com Paulinha, eu não vou ficar, entendeu? Porque eu não sou assim, não queria fazer uma coisa dessa. Até porque ela já tinha me contado sobre a vida dela, a história da vida dela, né? Que ela tinha sofrido e tal. Então muita gente acabava que dizia, ah, o Clevinho tá com a Paulinha por interesse. Mas não foi por interesse nenhum que eu tava com ela. Até porque quem conhecia a nossa história, quem conhecia a vida da Paulinha, ela sabia que ela vinha passando problemas muito difíceis, financeiro principalmente. Na época do meu relacionamento junto com ela. Não, a Paulinha não era rica, a Paulinha não era isso como as pessoas pensam, entendeu? Sim. Então, assim, teve toda uma trajetória. Entendeu? Ela não tava ainda na calcinha preta, Não tava né? no calcinha preta, ela tinha saído, na verdade, tinha montado os Gigantes do Brasil. Eu lembro. Depois terminou os Gigantes do Brasil, depois elas montaram a dupla, Silvane e Paulinha. E daí foi onde eu conheci ela na dupla, Silvane e Paulinha. E como eu digo, né, ela poderia ter um cara milionário, poderia ter o homem que ela quisesse. Sim. Uma mulher como a Paulinha era, então assim, ela poderia ter a pessoa que ela quisesse ter. Lindo, branco, azul, lilás, preto, cinza, como Mas ela quem quisesse manda ter. é o coração no Mas final, quem manda né? é o Não pois importa. é, então assim, não existe isso, dizer, ah, foi por interesse. Não, eu não cheguei a pegar ela por nada, né? Então, eu sempre deixo bem claro isso. Né? Então, assim, nunca foi por interesse, nunca já não partia da minha parte jamais uma coisa dessa. Até porque sempre eu pensei nela no bem, de fazer o bem, sempre estar com ela e crescendo de todas as formas. E como foi seu primeiro contato com ela? Então, na verdade, assim, eu via a Paulinha só pela TV, né? Pela TV, pelas redes sociais, eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Uma vez eu vi ela no show lá no Forró Caju, lá em Aracaju. Eu lembro, ela tava até com um macacãozinho vermelho cantando, era Gigantes do Brasil que tava tocando, se não me engano. Sim. E eu até comentei com ela. Na primeira vez que eu tive contato com ela, ela tava tão agoniada. Ela entrou na sede da banda, onde a gente tava. Eu tava subindo no ônibus, ela passou por mim assim. Ela não sabe. Você não tá dançando ainda. Eu né? tava dançando, eu tinha acabado de chegar, De foi minha entrar. primeira viagem pra banda, foi pra São Paulo. Entendi. E aí eu cheguei, né, pra viajar com a banda. Depois, em seguida, ela chegou, passou por mim, assim, ela nem me viu, né? Eu entrei na banda, ela nem sabia que eu tava entrando na banda, você acredita? Ela não sabia, porque era ela, a Silvânia, que era a dona, né? E tinha o Silvio também. E aí foi onde eles falaram com o Vitor pra me chamar pra poder dançar. Sim. Aí depois ela até falou, coloca um dançarino na banda, ninguém me avisa quem é que tá entrando pra banda, eu não sou dono aqui e tal, só aquelas coisas da O mundo Paulinha, gira, né? E aí foi onde eu tive meu primeiro contato no camarim, né, com ela no show, lá em São Paulo. Eu tive contato com ela, conversei com ela, falei com ela, porque a Silvânia falou, esse é o novo dançarino, tal, ele tá vindo aqui pra gente fazer um teste com ele, se dá pra ele ficar aqui e tal. E aí foi onde começou tudo. Aí eu fiquei, depois da turnê de São Paulo, eu já fiquei na banda. E aí eu conversava com ela, né, normal mesmo. Mas foi amor à primeira vista? Na verdade foi porque foi o seguinte, a Paulinha, na verdade, eu nunca imaginei que iria ser o marido da Paulinha, que iria me relacionar com a Paulinha. Até porque eu vi assim, uma mulher dessa aí. Meu Deus, é mais pra mim, né? A gente sempre acha a gente sempre tem aquela coisa. Então eu nunca imaginei, nunca passou na minha mente assim, dizer, cara, vou namorar com uma artista dessa, uma cantora, né, conhecida Ela é um nacionalmente. furacão, né? Entendeu? Então assim, não passava na minha mente, eu tinha ela, tratava ela normal, como todo mundo, né? Eu tinha ela a consideração, um carinho por ela, tudo assim, mas não aquela coisa de interesse de querer, vou paquerar, tal, não, tratava bem de boa, tudo, mas tudo foi acontecendo muito natural, entendeu? Tudo bem natural. E aí foi onde chegou um momento, uma vez a gente tava no show no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Não, no Rio não, foi em São Paulo mesmo. Ela pediu meu celular para tirar uma foto. Repare como é as coisas. Ela pediu meu celular, disse que o celular dela tinha descarregado. E eu peguei, passei, né? Eu dei o celular, ela tirou a foto. E depois ela disse, depois me manda essa foto no WhatsApp. Aí disse, botou o meu número no meu telefone. Aí eu disse, tá bom. Aí eu mandei a foto depois, né? Pronto. Daí foi aonde começou
Tipo, eu mandava bom dia, boa tarde, boa noite. Ela respondia, boa tarde, boa noite, tal, essas coisas. Só começando assim, né? Falando normal. Aí eu mandava uma mensagem de reflexão, depois mandava aquelas mensagens de... que manda pra todo mundo, Sei, Aquelas aquelas automáticas? postagens. Não, aquelas mensagens que você seleciona, tipo, um monte de gente, você envia Transmissão. transmissão, lista de sim. transmissão. Aí eu mandava, né? Sempre frases dessas coisas. E daí foi onde foi acontecendo, ela falando. Começou, eu sempre via também ela no ônibus, deitada, sempre com a corujinha acesa. A gente chamava de corujinha no ônibus, é aquelas luzinhas que fica acesa. Sempre acesa. Aí eu perguntava pra ela, o que é que tá acontecendo? Tá tudo bom por aí? Porque 3 horas da manhã, 2 horas, sempre tava a luzinha dela lá acesa. E aí ela começou a explicar, me contar algumas coisas da vida dela, falar sobre a situação que ela tava vivendo e tal. Com o pai, no início da doença do pai dela, foi até no meu início do meu relacionamento com ela. E aí ela começou a contar um pouco, né, sobre a vida dela. E até ela tava até ficando com um rapaz depois. Ela passou até um mês sem falar comigo depois, porque ela tava ficando com um rapaz de São Paulo. Era até um policial. E aí ela chegou e falou que tinha parado de falar. Eu também não mandei mensagem mais pra ela, também por conta que ela tinha parado um tempo sem falar, eu também fiquei, né, na minha. E aí ela me contou depois o motivo. Depois não deu certo esse relacionamento com esse rapaz. Ela disse, que eu já sofri demais. E ela começou a me contar, né, sobre o Na que verdade, tava ela acontecendo. achou em você um porto seguro, né? E aquela coisa Começou assim. aquela conversa. Isso, e eu sempre tava perguntando se ela tava bem, né? Eu sempre... Cara, Às vezes era tá isso tudo que ela bom. queria, precisava, né? E tipo assim, sempre eu saía, eu perguntava a todo mundo, como é que tá, tal, você tá bem? Mandava pra ela também, como é que você tá tudo bom, tá precisando de alguma coisa. E aí pronto, foi aí onde a gente começou a conversar e ela falou. E aí uma vez a gente brincando, eu cheguei e disse bem assim, quando é que nós vamos se ver? Só que aí eu já tava começando a gostar dela, certo? Foi onde eu já tava começando a gostar dela. E ela também, automaticamente, eu já percebia que tava meio assim, né? Tanto da parte de lá como da parte de cá. Que a Silvânia até ficava brincando comigo e com ela. Né? Só me falando, rapaz, eu sei, Clevinha, sei o que, é um chamego, né? De vocês dois, não sei o que. Até no palco a gente brincava, tudo assim. E aí foi onde eu mandei até uma mensagem pra ela. Quando é que a gente vai se ver? Aí ela chegou e disse, depois vamos marcar um dia aí pra gente se ver. Aí, pronto. Depois disso também ela não falou mais nada desse encontro. Depois, quando foi uma vez, eu tava em casa deitado e eu recebi uma mensagem dela. Ela botou assim, Clevinho, você ainda quer me ver? Aí eu fiquei sem entender Direta, nada, né? né? Foi, bem assim mesmo, juro. Eu fiquei até sem entender nada. É tanto que tem em algumas entrevistas que a gente já deu, ela sempre tem essa parte que ela fala. Eu fiquei sem entender nada, né? Aí eu digo, aí deve ser alguma armação, alguma coisa. Então Paulinha deve estar bebendo. Aí eu mandei, você tá bêbada? Foi, eu perguntei, você tá bêbada? Aí ela dizia assim, é sério, eu tô falando sério. Eu disse, por que você tá me perguntando isso justamente agora? Você passou um tempo sem falar e tá me perguntando isso agora. Aí ela chegou e disse, não, é sério, porque eu quero te ver. Vamos marcar pra gente se ver. Aí eu disse, então tá bom, vamos marcar. A gente marcamos e a gente saiu, né, pra gente jantar. E aí foi onde a gente conversou, ela disse, eu já sofri muito, já tô Se abriu, surrado sobre relacionamento, não quero mais estar sofrendo. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Se fosse da gente ficar e desse certo, você ficaria ou não, se eu não gostasse, você ficaria na sua, não falava pra ninguém? Eu disse, Paulinho, é o seguinte, se for pra ficar com você só por ficar e dizer que eu fiquei com uma cantora, eu não vou ficar com você. Eu não vou também, né, mexer com o seu sentimento, nem você vai mexer com o meu sentimento e possa acabar que ou eu ou você vai acabar se machucando. Então ela viu que eu não tava de brincadeira, entendeu? Eu disse, se for pra ter algo sério, nós vamos ter. Se não for também, vamos continuar na amizade e uma hora você vai encontrar uma pessoa, né, que merece, que te dê respeito também, né, que você também respeite. Mas eu acho que pensar dessa forma agora não dá, tipo, se eu gostar, se não gostar, não tem como, né? Eu acho que você tem que e se der certo, você tem que conversar antes, né, saber o que você quer. Eu quero, eu não quero. Então, foi o que eu conversei pra ela. E era muito real. Quem acompanhava, quem era mais próximo, assim, dava pra ver que era de verdade, né? Sim, sempre, a vida toda. Como eu sempre falei, a gente tinha